Olá, minha gente linda! Estamos aqui de volta com mais um vídeo para o nosso canal Maria Nordestina e vamos de vídeo, gente! Antes, deixa aí o teu joinha, se inscreva se você não é inscrito, deixa teu comentário, tua dúvida, compartilha o vídeo e sintam-se todos abraçados. Um bom dia de quinta-feira e vamos para os nossos assuntos, né, gente? Hoje a gente vai falar do vídeo que a fã postou da casinha, né, gente? Da casinha. Mas antes eu quero trazer aqui, voltar, né, ao início, onde tudo começou, quando ela veio, gravou um vídeo não muito explicado, que ia morar lá, né, naquele sítio, né, que é o sítio dos pais dela, né, naquela casinha. Mas ela não explicou direito, porque disse que a bateria do celular estava descarregando, então... Hoje a gente sabe que a Fran estava falando a verdade. Mas também, né, gente, como ela não falou, não fez um vídeo explicativo direitinho, então fez com que a gente criasse, né, coisas na cabeça. Mas hoje o tempo mostrou que a Fran estava falando a verdade. Ela não deixou o sítio dela porque ela não pode mais morar lá. Ela deixou o sítio dela porque ela quis acompanhar o marido dela. Porque isso é um comportamento típico da Fran Adorno. Quando ela saiu da cidade e foi morar no sítio que é dela hoje, com Edmilson, aquele sítio não era daquele jeito. Aquele sítio era um sítio com uma casinha. E ela deixou tudo na cidade e foi morar num sítio simples, com uma casinha com Edmilson, porque o Edmilson quis. Foi Edmilson que teve a iniciativa de ir para o sítio. Então ela acompanhou e da mesma maneira ela está fazendo agora com o Moab. O Moab decidiu trabalhar com os pais dela. Então, ela novamente deixou o conforto do sítio dela para ir morar naquela casinha, para acompanhar o marido dela. A Fran, esse tipo de esposa, ela deixa o conforto, ela deixa as vontades dela para seguir o seu marido. E é assim, né, que a gente que é evangélico, né, aprendeu na igreja, né, que a gente deve seguir o marido para onde quer que o marido vá, esteja, né, e é isso o papel que a Fran tem feito na sua vida, né. Então... Voltando, né? Como ela não deixou nada, muita coisa explicada, como tinha essas conversas aí de processo de justiça, né? De herança, então a gente acreditou que tinha acontecido alguma coisa, que as Fran não podia ficar no sítio e estava inventando essa história. Mas, na realidade, ela estava falando a verdade. E eu imagino, né? Como é ruim, né? Você vir falar a verdade e as pessoas falar que você está escondendo, que você está mentindo, né? Eu imagino que a Fran passou nesse período, né? É muito ruim você falar a verdade e as pessoas desacreditar da sua verdade, né? Mas o tempo mostrou que ela estava falando a verdade. Agora vamos voltar para a casinha, né? Eu acho também que vai ser bom, porque o Moab foi muito massacrado lá no sítio da Fran. Por quê? Porque tudo que tem no sítio da Fran lembra o Edmilson. Tudo que tem ali lembra o Edmilson. Então, quando o Moab chegou como um intruso. Causou um ciúme no público da Fran. Causou um ciúme. Então, o Moab sofreu muita pressão ali dentro, muita cobrança. Então, eu acho que ela agora pode começar uma nova história ali com o Moab, né? Porque descaracteriza, né? Aquela coisa de que ela vivia lá com o Edmilson, porque o sítio dela só lembra o Edmilson. E agora não. Agora vai começar aí uma história, ela naquela casinha com o Moab. Não tem mais características mais ali da vida que ela viveu com o Edmilson, né? Então isso vai ser até confortável para o público dela que estava acostumado com outra realidade. Então isso também é interessante. Mas voltando para a casinha, ela pediu para que os inscritos dela dessem uma opinião do que ela poderia fazer, né? Então eu, como sou inscrita dela, tenho a oportunidade de estar aqui nesse vídeo dando minha opinião. Ela falou que não pretende reformar agora no momento, mas a gente desse uma opinião. Eu acho que ela está certa. Não é uma morada definitiva. Se fosse uma morada definitiva, eu aconselharia, sim, a reformar. Fazer algumas mudanças, né? Nem reformar a casa, porque se fazer uma reforma grande, vai descaracterizar aquela casa. E não, esse não é o intuito, né? Aquela casa tem história. Então, eu acho que ela deveria só fazer algumas mudanças para melhorar a vida dela ali, né? Facilitar o dia a dia. Mas eu acho que não. Apenas precisa de uma pintura, dentro e fora. Aquele portãozinho da frente pinta, uma coisinha branca. O fogão precisa de uma reforma ali, com cimento mesmo, aquela parte de cima. O bueiro, eu acho que está entupido, desentope, porque as telhas estão pretas. Com certeza a fumaça está vazando para dentro. E o certo não é esse, né? É a fumaça sair para fora. Então o bueiro pode estar com problema, né? Faz tempo que talvez foi usado. As pias tem aqueles buracos da pia, né? Na Shopee tem umas cortininhas
bem práticas de colocar. Coloca umas cortininhas ali nas duas pias. Os banheiros, 1 metro as paredes, né? 1 metro e pouco. Compra uma tinta óleo escuro, um azul escuro e pinta, faz uma faixa no banheiro, na parte que vai levar água quando a gente toma banho, porque parede que não tem cerâmica, você vai tomando banho, a água vai caindo na parede, vai ficando tipo que nem um lodo escuro, né? Então, para que isso não venha a acontecer, passa uma faixa de 1 metro e pouco de uma tinta óleo. Porque a tinta óleo, gente, ela é lavável, você lava ela, tudo que tiver, você lava e sai. E a parede pintada com tinta normal, ela não sai aquele encardido, né? E na parte de cima do banheiro, pinta uma coisinha clara com tinta normal mesmo, para dar uma claridade ao banheiro. Embaixo você faz uma faixa com tinta óleo de uma tinta escura, e em cima você pinta com uma coisinha clara para o banheiro não ficar escuro. E somente aquele piso cimento queimado, gente. Quando ele tá bem limpinho, ele dá um brilho, uma coisa bonita. Eu não acho que a Fran deve mexer na estrutura da casa. Eu não acho, porque primeiro que a casa não é tão velhinha. Pô, a casinha antiga, velhinha. Uma casa de 40 anos não é casa velhinha. Uma casa velhinha é uma casa centenária. Aqui a gente entende assim. Uma casa centenária é uma casa velhinha. Uma casa de 40 anos não é uma casa velhinha. O telhado da casa tá ótimo. A madeira da casa tá perfeita. As paredes da casa é lisinha. Um reboco perfeito. Casa boa. Eu pensava que era uma tapera. Eu pensava, tá todo apodrecido a madeira da casa. O telhado não presta, as teias tá se desmanchando, porque a casa quando fica velha, as teias ficam como se esfalerando, se desmanchando. Ali tá tudo perfeito, minha gente. Só precisa de toques femininos mesmo. E eu não queria que a Fran descaracterizasse a casa, né? A antiguidade da casa, né? Aquilo ali é história deles. Eles, crianças, viveram ali, como ela falou. Olha, se eu fosse ela, eu vivi naquela coisa rústica mesmo. Outro detalhe que eu percebi lá na casa, que ela não falou sobre, gente, mas aquilo ali pra mim traz tantas lembranças. Aquele banco na frente da casa. Aquele banco, menino, aquele banco na frente da casa, tem história aquilo. A casa não, mas o banco parece ser banco centenário. Aquele banco ali, no final da tarde, ela fazendo um pão de queijo, fazendo um cafezinho, chamando o pai e a mãe para bater um papo. Falar do passado deles, da infância dos pais. O pai dela conta causos naquele banco. Menino, aquilo ali vai dar vários vídeos maravilhosos pra Fran colocar pra gente. E eu gosto dessa coisa, sabe? De histórias antigas. Gosto de ouvir os idosos falando, contando como era no passado, como foi a infância deles. Então, eu olho para aquele banco e imagino no final da tarde família reunida, tomando um cafezinho e conversando. Mas se não for a intenção dela, ela pode decorar aquele banco com as plantas, né? Dar uma cara nova. Aquelas paredinhas da área, né? Aquela área bem extensa. Tem aquelas paredinhas, pode colocar a planta ali, os vasos de planta ali dela. É bom que ela vá até trazendo algumas plantas do sítio dela, as que ela pode trazer, né? Ela vai cuidando ali mesmo, né? Vai ser menos trabalho. Quando ela for no sítio dela, que ela vai aguar aquelas plantas sempre, né? Então, trazendo algumas plantas, ela cuida ali mesmo, né? É só por um período, não é uma vida toda. Agora, se caso ela for os anos for passando, o Moab se adaptar àquele trabalho, gostar, não quiser deixar aquele trabalho, aí vale a pena ela fazer algumas mudanças. Que mudanças, Maria Nordestina? Colocar uma cerâmica na casa, se ela quisesse, começar a dar trabalho, o telhado que entra muito poeira, casa que não tem forro, né? Colocar um forro, coisas mais simples. Isso é simples de colocar um forro, uma cerâmica e os banheiros, colocar também uma cerâmica no banheiro, o máximo que ela poderia fazer. Agora, mexer na estrutura da casa, eu não indicaria nunca, que a casa é realmente uma casa boa. Não vale a pena mexer, mesmo que ela fique ali permanentemente. Uma casa muito boa, não é uma casa velhinha. Tem gente nos comentários, realmente a casa é muito velhinha. Não é velhinha. É porque as pessoas estão pegando a casa e trazendo a casa da Fran. A casa da Fran é uma casa moderna, gente. A casa da Fran é quase uma mansão no meio do mato. A gente deve deixar isso lá. Isso é da Fran, isso está lá. Agora a gente tem que olhar para essa casinha. Então, as coisas que a Fran deve fazer nessa casinha é somente isso que eu falei. E pronto, vive ali feliz, né? Até porque ela não faz tudo lá na casinha, ela faz algumas coisas na casa da mãe dela, né? Então esse foi meu vídeo de hoje, essa foi as minhas observações e minhas opiniões, né? E os meus conselhos aí pra Fran. Então, minha gente, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, não se esqueça do nosso vídeo da tarde.